Olá! Na aula de hoje começaremos resolvendo o problema de desafio por dois pontos, o qual consistia em analisar principalmente a intensidade e a direção do campo elétrico geral por uma distribuição de carga contínua, nesse caso um fio de comprimento L, onde sua carga elétrica é Q maiúscula e distribuída homogeneamente e uniformemente ao longo do seu comprimento. Portanto, definia-se a densidade linear de carga como sendo a razão da carga pelo comprimento L. Dessa forma, a ideia será determinar a intensidade e direção do campo elétrico sobre um ponto P, localizado nesse sistema cartesiano numa posição x, P e yp, y para cima. Qual será a intensidade e a direção do campo elétrico? Para aquilo, haveria que analisar principalmente o módulo do campo desse diferencial de campo elétrico criado por um elemento diferencial de comprimento, que abrange um elemento diferencial de carga associado a esse comprimento infinitesimal, sabendo que a densidade linear de carga é uma constante, pois a carga Q distribuiu-se homogeneamente e uniformemente ao longo do comprimento do fio. A posterior seguinte seria determinar a sua direção, para onde que está apontando esse vetor diferencial de campo elétrico. E com base naquilo, fazer o somatório de calcular as contribuições coletivas de todos os elementos infinitesimais que estão compreendidos por esse fio de comprimento L. Nesse caso, pela metade, L meios à direita, positivo, e L meios à esquerda, negativo. Comecemos pelo ponto. Então, sobre o ponto que acha-se uma determinada posição xp e yp, quão afastado está o ponto em relação desse elemento infinitesimal de comprimento que está distanciado da origem a uma posição x, à direita positiva, e está abrangindo um elemento minúsculo de carga com base, ou tendo presente, a sua dimensão infinitesimal de comprimento e a densidade linear de carga. A distância entre o elemento infinitesimal de carga até o ponto P poderá ser determinada mediante o próprio teorema de Pitágoras, conhecendo a altura na qual localiza-se o ponto, a componente no eixo y, a sua distância em x em relação ao elemento infinitesimal será a posição x mais a posição xp. Nesse caso, tem-se que a distância do elemento infinitesimal até o ponto onde se deseja mensurar o campo elétrico resulta ser essa contribuição, a posição em y, mais o afastamento que tem ao longo do eixo x. Nesse caso, deverá, por ser uma carga distribuída homogeneamente, mas de sinal positivo, um campo elétrico infinitesimal saindo desse elemento minúsculo de carga. Qual será a sua direção? Mas pelo menos com relação ao sistema cartesiano, tem duas componentes, a componente x e a componente y, uma componente paralela ao próprio eixo do fio e uma perpendicular ao próprio eixo do fio. Mas como determinar essas duas componentes? Não se conhece a sua direção, como poder decompor o vetor infinitesimal de campo elétrico e obter essas duas componentes cartesianas? Para aquilo, vejamos que haverá que definir um ângulo, e esse ângulo, por justas causas simétricas, é o mesmo ângulo que está na parte interna, constituindo esse triângulo, ou no seu complemento, o mesmo ângulo θ. E desse ângulo θ, e conhecendo que está inscrito nesse vértice interno do triângulo retângulo, se poderia definir cosseno de θ como sendo a razão do cateto adjacente, nesse caso a altura do ponto yp, pela hipotenusa do próprio triângulo, ou seja, a distância entre o elemento infinitesimal até o ponto P, nesse caso dividido pela hipotenusa. Igualmente define-se seno de θ. Nesse caso, será o cateto posto na frente do próprio ângulo θ, dividido pela hipotenusa do próprio triângulo. Para que servem essas informações? Justamente mediante as relações trigonométricas cosseno e seno, poderá definir-se a componente do próprio campo infinitesimal ao longo do eixo x e do eixo y. Nesse caso, tem-se um módulo, mas o módulo deverá ser decomposto, ou seja, a intensidade do campo deverá ter alguma direção. Essa direção associada justamente com essas direções que estão presentes aqui, ou seja, o módulo vezes
o cosseno do ângulo para fornecer, ou nesse caso específico, o seno do ângulo θ, implicará a componente do campo no eixo x, ou seja, um módulo, que significa a constante eletrostática, vezes a carga infinitesimal abrangida por esse elemento minúsculo de comprimento dx, dividido pela distância ao quadrado. Nesse caso, a raiz quadrada sai da expressão. E vezes o cosseno do ângulo, vezes o seno do ângulo, para dizer que é o cateto oposto ao ângulo θ, ou associado ao elemento infinitesimal projetado no eixo x, a componente em x do elemento infinitesimal de campo, teria-se que impor à mão esse sinal negativo por dizer que, visualmente, o sentido dessa componente está oposta do próprio eixo x, mas se introduzindo esse sinal negativo, tem-se a razão que simboliza o seno do ângulo θ na direção x. Igualmente para a componente y, mas a componente na direção do eixo y é o cateto adjacente, ou seja, associado com cosseno de θ. Nesse caso, vezes cosseno de θ, mas já tinha um módulo, equivale a ser nessa direção y a componente do campo com módulo que pertence a cada um dos eixos cartesianos, ou seja, dessa escrita por extenso, tem-se o vetor da contribuição infinitesimal do campo elétrico e o criado por esse elemento infinitesimal de carga. Mas como se calcula a componente no eixo x? Vamos ver. Seria a contribuição coletiva de cada um desses elementos ao longo do eixo x, entre menos L meios e mais L meios. Ou seja, que tendo presente não simplesmente o módulo, mas a direção, no eixo x, ainda assim continuando com esse sinal negativo, haverá que fazer essa integração. Em outras palavras, fisicamente haverá que fazer a soma coletiva dos elementos infinitesimais e onde essa função que está aqui para ser integrada resulta basicamente da multiplicação do módulo vezes o seno do ângulo θ em relação a esse elemento infinitesimal que varia entre menos L meios e mais L meios. Se me faço entender, fisicamente o processo matemático é um pouco mais complicado, mas a informação física que nos permite obter é justamente o campo total ao longo do eixo x para um ponto P em uma posição qualquer. A primitiva da função, ou seja, qual será a função cuja derivada seja equivalente a essa a ser integrada, sem fazer contas tão complicadas, mostra-se que a sua função primitiva ou a sua antiderivada é justamente aumentando uma potência de 3 meios, mas sendo negativo por se estar no denominador, a ser 1 meio, ou seja, mais uma unidade na sua potência, ou seja, a raiz quadrada desse radicando, e esse sinal menos 1 justamente porque quando se faz a derivação dessa raiz quadrada surge 1 menos 1 meio, mas fazendo a derivação como se fosse de potências, ou seja, se me faço entender, passando o denominador para o numerador, ficando radicando com a potência ou a raiz quadrada, potência fracionada, 1 meio, mas esse 1 meio será negativo, pois estaria escrito no numerador. Quando deriva-se, esse menos 1 meio resulta ser menos 1 meio na frente, eliminando justamente esse sinal negativo, pondo esse menos 1. Mas ainda assim, fora da parte das funções e do cálculo que posteriormente se diz que avalia-se no limite superior quando x vale L meios, eliminando de uma vez por todas esse sinal negativo, e quando x vale menos L meios, ou seja, subtraindo, avaliando a primitiva ou a antiderivada no limite inferior, quando x vale menos L meios. São diferentes as expressões, aqui é uma adição, aqui é uma subtração. Portanto, não aniquilam-se, como foi o caso anterior, onde a componente no eixo x, em um ponto na metade do fio, independente da posição em y, sempre seria nula. Nessa situação, não necessariamente será assim, pelo fato de ser uma expressão bem mais geral. Nessa situação, resulta um campo elétrico no eixo x mais complexo que o resultado anterior. Para o eixo y, como fazer a componente, como obtê-la? Nessa situação, será justamente o módulo vezes a direção no eixo y, obtendo justamente essa função a ser calculada a sua antiderivada,
ou em termos físicos, a contribuição coletiva de todos os elementos infinitesimais de x que estão abrangidos entre o comprimento do fio, na posição menos L até mais L, toda essa contribuição coletiva que age sobre o eixo y. E para aquilo, essa integração daqui está um pouco mais complicada. Se fizeram a leitura do material que eles compartilhei, da derivada e da integração da função arcotangente, nesse caso, haverá que fazer um uso desses resultados, mas antes fazer uma mudança de variáveis. Nessa situação, poderíamos dizer, não, esse termo que está entre parênteses, poderíamos batizá-lo de outra forma. É uma artimanha matemática, conhece-se como uma mudança de variáveis, onde se diz que esse termo que está entre parênteses, xp mais x, denomina-se como sendo z. E a sua variação infinitesimal será a variação de z equivalente à variação de dx. Por quê? Porque derivando justamente xp é uma constante, portanto é zero. Mas a variação infinitesimal de qualquer mudança de comprimento x implicará uma mudança direta nessa mudança de variáveis com uma mudança de z, justamente. Se me faço entender, é uma mudança de variáveis, é uma técnica para resolver integrações. Mas usaremos aqui justamente essa mudança para calcular fisicamente qual será o campo ao longo do eixo y. Nessa situação, teria-se mediante essas mudanças de variáveis, onde era esse termo entre parênteses, agora será z, onde era o diferencial a ser integrado, essa variável x, agora será dz, e essas variáveis, talvez no curso de cálculo seja mencionado, mas as variáveis de integração conhecem-se como sendo variáveis mudas. Não pelo fato que não falem, mas é porque é independente o resultado da integração. Será independente se se faz com relação a x, se se troca o x por y aqui, se se troca o x por z, se se troca o x aqui, a x embaixo, por A, por B, por bicicletas, por casas, o resultado é o mesmo. Ou seja, a noção é calcular a primitiva da função independente do que seja escrita com letra a variável. Mas o importante é que a variação seja em relação à mesma variável. Essa variação de x em relação à variável x. Ou seja, a variação de z em relação a z. Mas, como consequência da mudança de variáveis, tem-se uma mudança também dos limites. Pois, se antes o x variava de menos L-meios, substituindo à direita L-meios, onde estava x, tem-se que o z, o limite inferior, será xp menos L-meios. xp menos L-meios e xp mais L-meios no limite superior. E agora sim, lembrando-lhes da leitura do material que eles compartilhei, da derivação e a integração da função arcotangente, a primitiva dessa função resulta ser essa daqui, explicada em detalhe mediante esse documento que eles compartilhei. Mas a ideia fisicamente é usar essas artimanhas, esses resultados matemáticos, a interpretá-los fisicamente nessa disciplina específica. Ou seja, a avaliação dessa função no limite superior quando z vale xp mais L meios e no denominador z vale xp mais L meios, menos a avaliação no limite inferior, menos em xp menos L meios e no denominador também onde z vale xp menos L meios. Dessa forma, temos em conclusão que o campo, de maneira geral, independente do ponto xp afastado em dimensões maiores que o comprimento do fio L, ou em dimensões muito próximas, mas abrangido nesse intervalo de L, tem esse comportamento. Para fora, para fora, para fora, mas a sua intensidade e direção varia em relação do ponto a ser observado. Muito intenso o campo, quando está bem mais próximo, muito intenso, mas a direção varia. E essa variação explica-se com base a esse raciocínio, a esse processo apresentado. Ou seja, que o campo de forma geral tem essa componente em x e em y. A maneira de representá-lo, bem mais complexa, um mapa de vetores que mostra intensidade e direção para diferentes pontos, um arranjo retangular, todos os pontos, mas nesses pontos não o campo age com a mesma intensidade e também não age com a mesma direção.
De forma geral, tem-se essa informação, o campo o campo elétrico no eixo X e o campo elétrico no eixo Y. Se alguém chegou nesse resultado, perfeito, ou passos antes desse resultado, muito bem, também perfeito. E agora a pergunta, mantendo a mesma densidade linear de carga, qual seria o comportamento do campo se o comprimento do fio se esticasse até o infinito, se tornasse gigante demais? Ou poderia ser também analisado de mensurar o campo, analisar a intensidade do campo elétrico a uma distância muito próxima, sabendo que essa distância é tão próxima que o fio, visto de uma distância próxima, ou muito próxima, resulta ser infinito, como o planeta Terra. Uma distância de 1 metro em relação ao diâmetro do planeta parece uma superfície infinita. Mas nessa situação, fazendo o limite do comprimento para o infinito, do campo elétrico no eixo X e do campo elétrico no eixo Y, como mudaria o comportamento do campo? Será idêntico a esse daqui? Para responder aquilo, vamos analisar justamente no eixo Y, pois no eixo X resulta fácil mostrar que o campo é nulo, pelo fato que está aqui justamente. Se o comprimento L aumenta para o infinito, é muito grande o termo que está no radicando, portanto é gigante também a raiz quadrada desse termo gigantesco, e será um número 1 dividido por um termo gigante tendendo a zero. O mesmo acontece com o elemento em subtração. O número 1 dividido por um número muito grande tendendo a zero, ou seja, 0 menos 0 resulta sendo zero. O campo elétrico no eixo X aniquila-se. Isso implica que o campo seja para cima ou no eixo Y. Por isso, analisaremos justamente o comportamento, a tendência do campo elétrico no eixo Y. Como varia? Ou seja, comencemos. Se o eixo Y, ou o comportamento do campo no eixo Y, quando L tende ao infinito, vamos fazer uma escrita um pouco diferente. E lembrando, na escrita anterior, vamos deixar esse elemento que está entre parênteses em evidência, ou simplesmente multiplicando, dividindo ou radicando ao mesmo tempo, implicando que seja esse elemento uma artimanha matemática, mas funciona e nada de legal tem. Dentro da raiz quadrada, o elemento se poderia deixar em evidência, mas quando multiplica pelo primeiro que está entre parênteses, elimina-se com o denominador e, portanto, multiplicaria o número 1 recuperando a expressão anterior. Nada de legal tem se feito. Mas para que se faz isso? Justamente porque existe uma propriedade da radiciação onde a raiz quadrada de um produto é justamente o produto entre as raízes. E a raiz quadrada desse elemento que está em amarelo, que é parecido ao elemento que está em amarelo à direita, implicará sendo o módulo desse elemento. Ou seja, um número sempre positivo. Um número positivo pelo fato que a raiz quadrada desse elemento à segunda potência, que já é positivo. Ou seja, seguindo com o processo, a raiz quadrada desse elemento, o seu módulo, mas L sempre será um comprimento positivo. A posição em X é pequena, mas o L é gigante demais, portanto, sempre será positivo. A posição em X poderia ser negativa, mas L é gigante demais, portanto, é positivo. Ambos elementos sendo iguais, e à direita teria-se o módulo justamente desse elemento que está xp menos L meios. Por que o módulo? Então já espero me fazer entender e deixa eu explicar de novo. O elemento do parênteses que está no amarelo ao quadrado é positivo, é a raiz quadrada desse elemento à segunda potência, resultará sendo positivo. Mas, como o L tende ao infinito e a subtração implicará um número negativo, então a ideia é expressar justamente um módulo desse termo para que seja sempre positivo. Dessa forma, podemos fazer a simplificação do primeiro fator à esquerda, já em virtude que são idênticos, portanto, dividem-se entre si, fornecem o número 1, e se o L tende ao infinito, segundo essa noção anterior, esse denominador cresce demais, portanto, divide-se o número por um número gigantesco e tenderá a ser nulo por completo. Igual acontece à direita, cresce demais, mas nesse caso subtrai-se demais, mas ainda assim um número muito grande e negativo ao quadrado é positivo.
e divide-se por um número gigantesco, tenderá a ser 0. Ou seja, que a esquerda tem esse 1 dividido pela raiz quadrada de 1, ou seja, 1. E a direita tem-se a reescrita desse elemento que está em amarelo, pois, sendo um módulo, poderia-se dizer que o módulo, sendo essa expressão, poderá escrever-se de forma contrária. É um número que está muito grande menos o xp, ou seja, invertendo a sua ordem. Mas inverter a sua ordem implicará que o numerador agora seja invertida com relação ao denominador. E essa inversão com esse sinal negativo implicará que obterá-se ou se obterá justamente 2 vezes esse elemento. Esse elemento, como foi o caso da análise anterior, que as contribuições no eixo y complementavam-se com elementos simétricos, esse 2 volta a aparecer. E nessa situação, para um fio de comprimento infinito, cuja densidade linear de carga é uma constante, será apresentada como sendo com uma dependência no eixo y ou dividindo pela posição no eixo y. Se comparássemos justamente o resultado no eixo y com uma carga pontiforme, na carga pontiforme tem a segunda potência da distância e, nesse caso do fio, simplesmente tem com relação ao inverso da distância, ou recíproco da distância. Diminui quando a distância aumenta, mas não diminui tão rápido como o caso de uma carga pontiforme. Em outras palavras, é o campo elétrico gerado por um fio infinito, cuja representação visual seria essa, um fio muito grande, mas uma vizinhança numa região muito próxima e vizinha ao próprio fio. Observaria-se que o campo só tem uma componente no eixo vertical e cuja intensidade ver-se afetada em relação à distância no eixo y. À medida que afasta-se, se dobra a distância, divide-se pela metade. Se triplica a distância, será 1/3 do valor do campo e assim por diante. E não tendo a implicação do quadrado da distância, como é o caso de uma partícula pontiforme. Se me faço entender, faremos essa análise que estava justamente na lista de exercícios. O exercício número 3, nessa apresentação. Dispõe-se sobre uma circunferência uma distribuição equidistante de 12 cargas elétricas, cujas cargas individuais é 1/12 de uma carga coletiva Q maiúscula, cujo espaçamento angular entre as cargas é equivalente a 30 graus. Determinar o vetor campo elétrico sobre o ponto P à distância xp do centro da distribuição, ou seja, tem-se uma distribuição organizada espacialmente equidistante uma das outras cargas, como se fossem os números de um relógio, e dessa forma está completamente distribuída e sempre garantindo o mesmo espaçamento angular, 30 graus entre carga e carga. A ideia será determinar o módulo de direção do campo elétrico sobre um ponto P ao longo de um eixo perpendicular do plano onde pertence essa distribuição circular, mas uma distância xp. Ou seja, um eixo perpendicular tem seu eixo x, o eixo y, e agora introduziremos a noção da perpendicularidade do eixo da terceira dimensão como sendo o eixo z, a uma posição zp. Ou seja, que comecemos rotulando as cargas. Tem-se a carga 0, a carga 1, a carga 2, a carga 3 e assim por diante, a carga 4, 5, 6, 7, 8 até a 11. Por que se faz isso? Justamente se se analisa de frente a distribuição, tem um comportamento simétrico. E espero me fazer entender, sempre está acompanhada de pares. A contribuição de cada uma das cargas tem uma que está a mesma localização no sentido contrário, ou um complemento, para me fazer entender. Então vamos começar pela carga 0. A carga 0 está a uma distância que se pode determinar justamente dizendo que da origem do sistema cartesiano para cima, no eixo y, uma distância do raio, r, afastada do centro, uma distância z de p, e portanto a distância completa da carga 0, do rótulo 0 até o ponto de medida do campo elétrico, é justamente o módulo obtido mediante o teorema de Pitágoras, desse triângulo retângulo, composto pelo raio e pela distância z de p.
criando um campo elétrico, o campo elétrico radialmente para fora nessa direção, e o seu módulo será equivalente à constante eletrostática, à carga 1/12 da carga coletiva e a distância ao quadrado. Mas para qualquer carga, porque todas as cargas estão à mesma distância desse ponto, que parte do centro da distribuição. Qual será a direção que apresenta esse campo elétrico? Mas é uma direção que pertence ao plano, se você pode observar, é um plano no eixo Z e no eixo Y. Não tem no eixo X. Então, quais serão as componentes desse vetor campo elétrico criado por a partícula de rótulo zero? Essa mesma direção angular está composta por esse triângulo retângulo, cujo vértice é compartilhado com a direção do próprio vetor campo elétrico, onde as relações trigonométricas poderão ser determinadas justamente com esses conhecimentos, ou seja, cosseno do ângulo θ será a posição da observação do ponto P, z de P, dividido pela hipotenusa do próprio triângulo, e seno de θ, o cateto oposto, dividida pela hipotenusa do próprio triângulo. Agora o seu complemento, aí entraria o seu par simétrico. A carga de rótulo 0 tem um complemento, o seu par simétrico, que é a carga de rótulo 6. Ambos estão na mesma distância do ponto de observação, a mesma distância, mas criando um campo que também seja no mesmo plano que o campo criado pela partícula de rótulo 0. Ou seja, a componente desses dois vetores de campo elétrico só tem no eixo Z e no eixo Y, e não no eixo X, pelo fato que a carga está as cargas estão localizadas ao longo do eixo Y, e suas posições no eixo X são zero completamente. Ou seja, que as contribuições desses dois pares simétricos, a 0 e a 6, poderá ser expressa como sendo a soma dessas duas, ou seja, 2 vezes esse valor. Mas para onde apontarão? As componentes perpendiculares ao eixo Z, ou seja, no eixo Y, se anulam, uma indo de baixo para cima e outra de cima para baixo. Portanto, complementam-se as componentes paralelas ao eixo Z, e essas componentes paralelas ao eixo Z estão associadas com o cosseno do ângulo θ, ou seja, com essa relação trigonométrica. Será 2 vezes esse valor e poderá ser expresso na direção do eixo Z, 2 vezes a contribuição coletiva de ambas, mas na direção do eixo Z associado com o cosseno do ângulo θ. Nesse caso, tem-se a contribuição de um par simétrico entre a carga 0 e a carga 6, mas há muito mais que um par simétrico. Está a contribuição da 1 com a 7. E antes de continuar, poderá se reescrever justamente esse vetor campo elétrico que só existe no eixo Z, a contribuição dessas duas cargas, como sendo mais simplificado a carga global dividido por 6, pois justamente 2 vezes 1/12 é 1/6, e o denominador, que é o mesmo radicando a potência 1 meio, a potência 1 e a raiz quadrada, a potência 1 meio, 1 mais 1 meio, 3 meios, ao longo do eixo Z. E agora sim, continuando, com mais contribuições de pares simétricos, a ideia... peço desculpas. Ia representando o vetor campo elétrico, pois se é ao longo do eixo Z, e nesse plano x e y, o eixo Z sai da tela do vídeo, da superfície onde estão visualizando e assistindo essa imagem, radialmente para fora. Em física, representa-se esse sentido para fora como sendo justamente esse círculo, e dentro do círculo um ponto, como se fosse ver de frente uma seta ou uma flecha. Faz alusão a esse sentido para fora. Se fosse o sentido contrário, para dentro, as flechas se constroem com as partes traseiras, com uma estrutura similar a umas penas, e tem um formato de X. O sentido contrário é um círculo e um X inscrito dentro desse círculo. Mas nesse caso, para fora do plano, justamente o círculo e um ponto. Exagerei o ponto para fazê-lo mais notório, mas pelo menos espero me fazer entender que a contribuição dessas duas
representadas no plano x e y é para fora, no sentido perpendicular ao plano, é esse ponto que está aqui e simboliza um vetor saindo com essa intensidade e nessa direção. Agora sim, os pares simétricos são o par 0 e 6, que já foi descrito anteriormente, 1 e 7 nessa direção, 2 e 8 nessa direção, 3 e 9 nessa direção, 4 e 10, 5 e 11. Há 6 pares simétricos, onde a contribuição coletiva de cada um dos seus pares, mas sendo idênticas, 6 vezes o resultado anterior, resultará sendo justamente o campo elétrico total que pertence ao eixo Z, cujo valor será a carga total vezes a posição desse ponto de medida do campo elétrico dividido por essa distância ou por esse elemento que está associado com a distância mais a potência 3 meios, que pertence única e exclusivamente ao eixo Z se o ponto de medida está no eixo perpendicular no centro, ou do centro, da carga distribuída circularmente a um raio R. Se está no centro, tem essa apresentação, essa cara, esse rosto. Essa expressão denota o campo, a sua intensidade, o seu módulo e a sua direção. Continuando com o raciocínio. Mas se fôssemos analisar para um ponto Z qualquer, não o Z de P, fora do caso anterior, Z de P, mas o ponto Z qualquer, como depende, justamente é um pouco difícil de observá-lo por ser uma função um pouco mais elaborada. Mas em uma direção perpendicular em relação ao centro da distribuição, num ponto Z próximo é intenso, mas um ponto Z distante torna-se fraco, pelo fato que aumenta Z no numerador, mas também aumenta Z no denominador, implicando que diminua a sua intensidade. E se o Z estivesse no sentido contrário, sairia automaticamente o sinal negativo. Mas o que significa fisicamente esse sinal negativo? Implicaria que agora está apontando no sentido contrário, mas ainda assim a sua intensidade também enfraquece-se a maiores distâncias no sentido contrário. Justamente o campo elétrico sempre será para fora desse anel, dessa distribuição circular. Para fora visto de direita para a esquerda, nessa parte da apresentação, ou para fora visto de esquerda para a direita, sempre será para fora. Ou seja, fisicamente é idêntico ver uma moeda, espero me fazer entender, uma argoela, mais especificamente, de cima para baixo ou de baixo para cima, é a mesma argoela. Ou seja, justamente o campo elétrico é para fora, de cima para baixo ou de baixo para cima, para fora. Se representássemos a intensidade e a direção do campo, observaremos que no centro o campo anula-se, mas também quando a distância é muito grande, anularia-se o campo. Quando a distância é muito grande à esquerda, também anularia-se o campo, mas há uma região, algum ponto específico, há 2 valores específicos onde a intensidade do campo elétrico, tanto à direita como à esquerda, ou na frente, ou de cima ou de baixo dessa distribuição circular, atinge o seu máximo valor e começa a enfraquecer-se. Atinge o seu máximo valor negativo e começa a enfraquecer-se. Como poder determinar esse valor que está aqui? Les deixo por um ponto, se desejam desafiar-se consigo mesmos, por um ponto, bem simples, mostrar quanto vale o valor da distância, ou qual será o valor da posição Z, tal que o campo elétrico, essa expressão, atinge o seu máximo valor à direita e à esquerda. E continuando, les deixo esse desafio por outro ponto. Mostrar que o campo elétrico ao longo do eixo Z é invariante quando o número de cargas N, não 12, poderiam ser 24, poderiam ser 48, mas o importante é que seja um número par, seja 1000, 2000, o número par de cargas distribuídas homogeneamente nesse círculo de raio R, cujas cargas seja na fração de uma carga maior. Se há 10.000 cargas, então seria a 10ª parte dessa carga maior. Mostrar que o resultado é invariante, seja dividido por 6, dividido por 12.000. O resultado, a intensidade do campo sempre será idêntica a essa daqui. Quem faça isso, as contas, até a próxima semana, também por um ponto. Agora, se me faço entender, finalizaremos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.